E aí, turma, vamos para mais uma aula de história. Nessa aula de hoje, vamos ver um pouco aqui do período entre guerras. Eu vou tentar passar para vocês de uma forma bem didática e resumida. Então, esse período entre guerras, ele compreende o período de 1919 a 1939. Esse período é o período entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Por isso que é chamado de período entre guerras. Nesse período, que eu vou estar explicando aqui para vocês, são dois acontecimentos que marcaram a história do mundo aí durante o século XX. São eles a crise de 1929, que vai acontecer, que ocorreu nos Estados Unidos, e a ascensão do nazifascismo, os regimes totalitários fascista na Itália e nazista na Alemanha. Crise de 1929. A gente vai analisar então a situação dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Vocês sabem que os Estados Unidos estavam do lado dos vencedores. E terminada a Primeira Guerra Mundial, assim também os Estados Unidos se saem da guerra como grandes vencedores. Então, em questão comercial, eles vão se sobressair, porque a Europa estava destruída, precisava de muitos produtos, porque a indústria não produzia mais, né? Então os Estados Unidos produzia e vendia para a Europa, além de emprestar dinheiro também para os países europeus que participaram da Primeira Grande Guerra Mundial. Então vai acontecer por conta disso uma aceleração da indústria norte-americana. Tem também o aumento das importações, porque a Europa comprava muitos produtos dos Estados Unidos. Junto a isso, as ideias do liberalismo econômico, aquela ideia do Adam Smith de que o Estado não deve interferir na economia, pois a economia se autorregula sem precisar da mão do Estado interferindo nas suas relações. E junto a isso vem também um período de otimismo. A indústria cresce, o comércio em evolução, as pessoas começam a ganhar bem, não todas as pessoas, né? Mas quem conseguia ganhar dinheiro passa por um período de otimismo. As indústrias, as empresas, muitas ações começam a ser vendidas e compradas, as pessoas ganham dinheiro, começam a investir na bolsa de valores. Então vem esse período de grande otimismo na economia norte-americana. Na década de 20, tem um fenômeno que ficou conhecido como os loucos anos 20. O que aconteceu nesse período? A economia está em ascensão e as pessoas querem ter acesso a tudo, a todo o benefício que o capitalismo pode oferecer. A melhor geladeira, o melhor fogão, churrasqueira, transporte. Então, esse era o chamado American Way of Life, que era o estilo americano de vida, o estilo de vida norte-americano de consumismo. E como eu estou dizendo, isso leva a um consumismo muitas vezes desenfreado. Por quê? Quem não tem condições de obter esses produtos passam a contrair empréstimos e aí entra num grande endividamento. Depois, quando vem a crise, não consegue pagar e os bancos também não vão receber, lógico, aí gera uma crise em todos os setores, né? Mais uma imagem aqui, ó, mostrando esse American Way of Life, esse modelo, esse estilo de vida norte-americano. Uma casa grande, com piscina, com transporte, com churrasqueira, com eletrodomésticos, né? Então, esse era o modelo de vida norte-americano. Só que esse período de otimismo, ele não vai durar para sempre. Por quê? Porque a indústria da Europa começa a se reerguer. Então a Europa começa a se recuperar. Vai chegar um momento, durante o século XX, principalmente no finalzinho dos anos 1920, que a Europa já não precisava mais estar pegando empréstimo com os Estados Unidos, comprando os produtos dos Estados Unidos, e a indústria norte-americana continua com o processo acelerado de produção. A lógica que vai acontecer é que vai ter uma crise de superprodução, pois há uma produção em excesso para um mercado consumidor que não existe, já que o mercado europeu já estava se reerguendo. Então isso vai gerar uma crise, né?
E também a especulação, a venda de ações, gera a quebra da Bolsa de Nova York. Então, a Bolsa de Nova York quebra, gera uma crise nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Por que no mundo? Porque o Brasil também vai sofrer com essa crise de 1929. O Brasil era um grande vendedor de café para os Estados Unidos. Cerca de 70 ou mais por cento aí da produção de café do Brasil era vendido para os Estados Unidos. Com a crise de 1929, eles não compravam mais o café do Brasil e aí o Brasil entra na crise aí do setor cafeeiro, que até então era o grande setor econômico do país, né? E voltando para os Estados Unidos, o que é que essa crise vai gerar? Vai gerar esses exemplos que eu coloquei aí para vocês, ó, uma deflação, que é queda dos preços, os produtos caem muito. E na lógica do mercado, quando o produto ele tem muito no mercado, ele tem que baixar o seu preço, mas quando ele baixa, onde o preço da venda dele não supre o valor de produção, o valor que foi gasto para produzir esse produto, então isso gera uma crise no setor produtivo, não tem como, né? Gera também desemprego em massa, é bom frisar isso, ó, desemprego em massa. A maioria da população, tanto aqueles que viveram os loucos anos 20, né, que tinham emprego, então começa a perder o emprego, as indústrias vão falir. E junto com o desemprego vem um período de fome. Se as pessoas não têm emprego, não têm renda, não têm como comprar, gera um período de fome. E também temos a falência de bancos e cerca de 84 mil indústrias vão falir nos Estados Unidos com a crise de 1929. Então foi uma crise muito grande que acabou com a economia dos Estados Unidos e influenciou em vários outros lugares do mundo, na Europa e no Brasil, como eu expliquei para vocês. Essa crise econômica, mas gera graves problemas sociais, e graves problemas sociais. Olha aqui essas imagens que eu vou estar mostrando para vocês. Essa fila é uma fila de pessoas indo atrás de um auxílio do governo. Mas o auxílio não era só de dinheiro, não. Era um auxílio para ter pelo menos uma alimentação, para poder sobreviver. Olha o tamanho da fila que vocês observam aí, ó. Fila para ter aquela sopa no final do dia, para poder ter como dar sequência à vida e esperar as coisas melhorarem, né? As pessoas não tinham para onde ir, essa crise vai gerar impacto no campo e na cidade. Nas cidades, o desemprego, quebra de banco, falência de indústria, como eu já falei, e nos campos as pessoas também vão sofrer muito. Por quê? Era muito comum os agricultores fazerem penhora. Como acontecia? Eles pegavam um empréstimo no banco, como não tinha o dinheiro para pagar, deixava penhorado, uma fazenda, um automóvel, enfim, algum imóvel. Quando não conseguia de fato pagar a dívida, o banco tomava aquilo que ficou penhorado. Então, muitos fazendeiros perderam propriedades, não tinha mais como pagar as dívidas por conta da crise que já assolava os Estados Unidos e o mundo. E aí, como é que esse problema vai ser resolvido? Vai ser resolvido durante o governo do Franklin Delano Roosevelt. O Franklin Delano Roosevelt, ele foi um ícone assim, na história dos Estados Unidos, o único presidente que conseguiu vencer 4 eleições seguidas, e aí ele vai implantar as ideias do keynesianismo. Ele, junto com o John Maynard Keynes, que era um economista britânico, vão criar as ideias do keynesianismo. Como é que funcionava? Era o novo acordo, o New Deal. É o programa de governo que vai salvar a economia dos Estados Unidos. Aqui algumas ideias do New Deal. Intervenção do Estado na economia. Então acaba aquela ideia do liberalismo econômico, de que o Estado não devia intervir. Aquela ideia do Adam Smith caiu. O keynesianismo propunha exatamente o contrário, que o Estado deveria intervir, proporcionar o bem-estar social e a partir daí a economia iria se regular novamente. Fechamento de bancos era uma forma das pessoas não contraírem mais empréstimo e ficarem cada vez mais endividados até a situação ficar organizada. Obras públicas, aí foi um ponto-chave para que a economia voltasse ao seu eixo. Por quê? Se tem obras públicas, se tem obras sendo construídas, tem a geração de emprego.
Se tem a geração de emprego, tem a geração de renda, o que significa que os trabalhadores estavam empregados, recebendo dinheiro. Se tem recebimento de dinheiro, tem então condições de voltar ativa o consumo. Volta o consumo, volta aí a produção e volta às indústrias, né? Então, um caso bem pensado, né? Também, criação de leis trabalhistas para dar segurança aos trabalhadores, formação dos sindicatos, enfim, diminuição de carga horária de trabalho, criação do salário mínimo e também subsídios para agricultores. Os agricultores não produziam durante o ano todo, ainda hoje é assim. Tem um período que não tem produção. E quando não tem produção, eles vão ficar numa situação bem complicada. Então, o governo liberava um subsídio, uma verba, um dinheiro, para que eles pudessem viver enquanto não tinha produção. Então, recapitulando, o New Deal foi a ideia do Franklin Delano Roosevelt para recuperar a economia norte-americana que ficou acabada por conta da crise de 1929. Dentre outros fatores, a quebra da Bolsa de Nova York e também a crise de superprodução levaram à crise de 1929. Olha, essas imagens mostram várias obras que foram feitas durante o New Deal, o Novo Acordo. Construção de escolas, hospitais, hidrelétricas, pontes, canais. Então, todas essas obras, além de melhorar o país, vai melhorar a economia. E assim, o Franklin Delano Roosevelt, com o New Deal, conseguiu recuperar a economia dos Estados Unidos. Lembrando que eu falei que ele passou 4 mandatos. Então, essas melhoras não vão acontecer de uma hora para outra, da noite para o dia. Ela vai ser um pouco demorada. Lá para 1932, 33, é que a economia começa a voltar aos seus eixos, certo? Então tá aí um pouco do que foi a crise de 1929 e o New Deal. Falei que são 2 temas. Segundo tema, ascensão do nazifascismo, que é a ascensão dos regimes totalitários na Itália e na Alemanha. Então vamos ver aqui de forma simples também como é que esses regimes vão chegar ao poder na Itália e na Alemanha. Começando com o fascismo na Itália. Primeiro, por que é que esses regimes vão surgir? Porque eles viviam uma social-democracia. A ideia de que a democracia, o progresso, a tecnologia era o melhor. Lembrem lá da Belle Époque francesa, dos benefícios da industrialização, mas esses benefícios vai levar o quê? Vai levar o mundo a uma grande guerra, né? Levou o mundo à Primeira Guerra Mundial. Então, alguns países acabavam achando que a culpa de acontecer essa guerra foi porque os governos eram fracos, né? Então era necessário surgir um outro modelo de governo para que os países começassem a voltar à sua vida normal do ponto de vista econômico e social. Assim vão surgir fascismo e nazismo. Vamos analisar aqui a Itália após a Primeira Guerra Mundial. A Itália, na Primeira Guerra Mundial, ficou do lado dos vencedores. Ficou no grupo dos vencedores. Mesmo assim, ela não obteve grandes conquistas. É aquela ideia. Ganhou, mas não levou. Por quê? A Itália não conquistou territórios, não melhorou sua economia. Então a gente conhece isso como uma vitória mutilada. Ficou do lado dos vencedores, mas terminado a guerra, não teve grandes melhorias na Itália. Tinha também vários problemas na indústria e no campo. Passou por uma guerra, não podia ser diferente, né? Ter esses problemas nesses setores. Estavam com o nacionalismo ferido, essa ideia da crise da social-democracia. A democracia levou o país, então, à Primeira Guerra, como eles assim acreditavam. Quando isso acontece, o governo vai perdendo força e o radicalismo vai se sobressaindo. Então, o radicalismo, tanto para a direita quanto para a esquerda, acaba ganhando força nesse cenário no qual a Itália se encontrava após a Primeira Guerra Mundial. Então, o que acontece? Nesse cenário surgem 2 forças políticas. Uma de extrema esquerda, alinhada às ideias do socialismo, e outra de extrema direita, que era os camisas negras, liderados por Benito Mussolini, que vai implantar o fascismo na Itália.
Essa imagem mostra os camisas negras. Foram ganhando adeptos, logo no início já contavam com cerca de 80 mil membros e chegou rapidamente aos 300 mil, e aí eles vão propor a ideia da marcha sobre Roma. Está aí a linha do tempo dos acontecimentos, né? Em 1922 tem a marcha sobre Roma, que é o momento em que os fascistas vão chegar ao poder. Em 1924, uma fraude eleitoral que leva os fascistas a dominarem o parlamento, porque ter a maioria de cadeiras no parlamento significava que aquele partido tomava as ações políticas no país. Então isso foi muito importante para os fascistas, né? Então, o que foi essa marcha sobre Roma, que é o momento em que os fascistas acabam ascendendo e tomando o poder em Roma? Objetivos da marcha sobre Roma. O objetivo da marcha sobre Roma era pressionar o rei italiano para que ele nomeasse Mussolini ao cargo de primeiro-ministro da Itália, que tem o rei, mas quem dá as ações legislativas e executivas vai ser o primeiro-ministro. Era isso que eles queriam, que o Mussolini se transformasse no primeiro-ministro. Caso não fosse necessário através da via política, eles estavam dispostos a tomar o poder por meio de um golpe. E é o que vai acontecer em 1924, as fraudes que ocorreram na eleição para compor o parlamento lá em 1924. Essa imagem mostra essa marcha sobre Roma em 28 de outubro de 1922. Eu expliquei para vocês que é o momento que o Mussolini, que os fascistas tomam o poder na Itália. E do lado tem uma imagem que mostra a quantidade de adeptos que esse grupo acabou obtendo, né? Fascismo, o que significa? O fascismo é um termo bem antigo. Eu coloquei aqui uma referência, lictores. O que eram os lictores? Significava ligare, ligar. Era o nome de um servidor público, civil romano, que servia de guardas-costas para magistrados que tinham poder. Então, homens que eram ricos, que tinham muito poder político, que estavam envolvidos na política, eles tinham seguranças, guardas-costas, que iam na sua frente, abrindo o caminho, evitando que ele sofresse qualquer atentado. E esses homens seguravam, como vocês estão vendo aí, um machado que era envolvido em vários feixes de madeira. Eles acreditavam que se esse machado fosse amarrado em apenas um feixe de madeira, ele seria frágil e fácil de ser quebrado. Mas ele enrolado em vários feixes de madeira, ele ficava mais duro, mais rígido, mais unido e mais difícil de ser quebrado. Então o termo fácil, o fascismo, vai surgir dessa variação aí dos lictores. Mais uma imagem aí mostrando eles carregando o machado envolvido nas madeiras e fazendo a segurança aí de alguém, né, qual eles deviam obediência. Aqui mais uma imagem que mostra isso aí, né? Propostas fascistas. Qual era a ideia? Como eles colocavam em pauta o seu governo? Algumas ideias, são diversas ideias. Estou simplificando aqui, pegando as principais. Nacionalismo exagerado, Estado militarizado, Estado totalitário. O Estado totalitário é o Estado acima de qualquer coisa. O que vale é o Estado. Ele tem que estar acima de qualquer coisa, inclusive em relação aos direitos individuais. Não tem nada que valorizar direitos individuais, não. O que vale é o Estado, acima de qualquer coisa. E isso era implantado em propagandas, nas escolas, né? Então, durante toda a vida ali das pessoas na Itália, essa ideia de que o Estado deveria estar acima de qualquer coisa era implantada na cabeça das pessoas. Tem um chefe, um partido único, não tem democracia, só existe um chefe, no caso era o Duce, como era chamado o líder, no caso Benito Mussolini. É anticomunista, vai ocorrer uma grande perseguição às tendências comunistas. Uma sociedade militarizada, desde cedo era ensinada, era mostrado às pessoas que era necessário ter esse espírito militar para ter um processo expansionista. E culto à força física, que era empreendido muitas vezes, né, quase sempre, sobre os opositores.
Um pouco do governo do Mussolini. Defesa do expansionismo, vai conseguir conquistar alguns territórios ali na África, coisa que não tinha conseguido quando terminou a Primeira Guerra Mundial, que eu falei lá no início. Investimento na indústria bélica, investimento na indústria de armas. Para ter um expansionismo, tem que ser forte, tem que ter armas, porque esse expansionismo não acontecia na via diplomática, né? Fulano, eu vou entrar aqui no teu território, trazer algumas indústrias. Não era assim. Era pela via da violência, pela via da arma. Então tinha que ter uma grande indústria bélica. Romantismo. Esse romantismo era a ideia de transformar a Itália novamente no que foi o esplendor do Império Romano. Leis de controle sobre empresas e operários. E em 1929 o Tratado de Latrão. Esse tratado foi um acordo entre Mussolini e o Papa Pio XI, que vai colocar fim à questão romana. Quando a Itália teve o seu processo de unificação, a igreja foi contrária, isso barrou um pouco do expansionismo italiano. Essa situação foi resolvida só em 1929 com o Tratado de Latrão, mas também fazia com que os fascistas tivessem o apoio da ideologia aí da igreja católica, e assim eles vão ganhar cada vez mais força. Agora o nazismo na Alemanha. Após a Primeira Guerra Mundial, situação da Alemanha derrotada, destruída. Nós vimos isso aí quando estudamos a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha perdeu a guerra, teve que assinar o Tratado de Versalhes. Esse tratado humilhava a Alemanha, deixava claro que a Alemanha tinha que reduzir o número de homens na aeronáutica, na marinha, enfim, no exército. A Alemanha teve uma das maiores inflações que um país já teve no mundo, teve que pagar indenizações. Então a Alemanha acabou a Primeira Guerra totalmente destruída do ponto de vista político, econômico e social. Então entra numa grande crise econômica e numa crise moral. Então, por conta disso, alguns partidos começam a surgir para querer destratar, desfazer o Tratado de Versalhes e fazer com que a Alemanha tomasse outro rumo. Antes disso foi implantada a República de Weimar, que era uma forma de romper com o imperialismo alemão que acontecia durante a Primeira Guerra Mundial. Linha do tempo aqui, ó. Em 1919, ocorre uma tentativa de revolução comunista, que acabou não se concretizando, que foi liderada pela Rosa Luxemburgo. Logo depois surge o Partido dos Trabalhadores Alemães. Hitler se infiltra nesse partido, né? Amando aí dos opositores, persegue, toma a base do partido, e daí vai surgir o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Não confundir esse socialista com o socialismo, marxismo, nada a ver, são contrários. É uma forma de mostrar ali uma tradução para o português do nacional social. Não que eles eram socialistas no modelo comunista, nada disso. Eram ideologias totalmente diferentes. Em 1923, ocorre o Putsch de Munique. O que foi isso? Foi uma tentativa fracassada do partido nazista de dar um golpe e ascender ao poder na Alemanha. Com esse golpe fracassado, o Hitler foi preso e na prisão ele vai escrever um livro que teve o nome de Mein Kampf. Esse livro é um livro que traz a base das ideias nazistas. Esse livro traz o pensamento de Hitler sobre a formação do nazismo. Então, como funcionava? Qual era o pensamento desse livro, o pensamento nazista? Raça ariana, formação de uma raça ariana. Para formar essa raça ariana, o Estado era o único meio para obter essa raça pura. A raça ariana era a raça alemã, a raça pura, uma raça sem mistura. Por isso que os alemães começam a perseguir várias pessoas, judeus, homossexuais, negros, enfim, várias pessoas são perseguidas porque eles não faziam parte dessas características de uma raça pura como eles queriam naquele espaço vital. Tem a ideia do antissemitismo, que é a ideia da perseguição aos judeus. Lembrando que o antissemitismo, a perseguição aos judeus, não começa com os nazistas. Há muito tempo que os judeus já vinham sendo perseguidos. E por que essa escolha dos nazistas em relação aos judeus? A Alemanha estava destruída economicamente, socialmente,
Onde tinha dinheiro ainda na Alemanha era onde? Nos bancos. E quem era dono de bancos? Geralmente judeus. Então as pessoas atribuíam aos judeus serem os responsáveis pela crise econômica da Alemanha. Junto a esse pensamento implantado na população durante muito tempo, propaganda, escola, então começa essa perseguição aos judeus, que a gente chama de antissemitismo. E também era um partido, uma ideologia política totalitarista, como eu expliquei anteriormente, o governo acima de qualquer coisa. Nós temos aqui essa imagem que é a ideia da paramilitarização da sociedade, onde vão ser criadas duas polícias fortes, né, que vão perseguir a oposição e colocar à frente aí o Partido Nazista, que é o SA e o SS. O SA é essa polícia vestida com essas cores marrom e a SS vestida nessas cores cinza. Eram as políticas que faziam valer a questão de perseguição, de qualquer ideia comunista, de qualquer ideia de oposição ao governo nazista. Em relação ao símbolo nazista, que é a suástica, não foi criado pelos nazistas. Estou trazendo essa imagem para vocês verem que os orientais já tinham essa ideia de ter esse símbolo, não com a ideia dos nazistas, né? Acho que era perseverança, se eu não estiver enganado, que para eles significava. E aí os nazistas vão pegar esse símbolo, vão virar ele um pouco para dar a ideia de movimento no símbolo. E aí surge o símbolo nazista. Linha do tempo para fechar aqui sobre a ascensão do nazismo. 1929 tem a crise no capitalismo, que é a crise de 1929, e algumas forças começam a surgir para tirar os países da situação de miséria que se encontravam. Em 1930, os nazistas concorrem à eleição para presidente e perdem. Eles perderam essa eleição para o Hindenburgo, e aí em 1932 tem eleições parlamentares e tem um crescimento de nazistas e comunistas no parlamento, o que cria uma confusão, porque nazismo, contrário de comunismo, e os comunistas ganhando espaço no parlamento. Então começa essa perseguição, o nazismo vai se tornar mais forte e vai ganhando cada vez mais cargo. E é o Hitler, que teve uma tentativa de golpe fracassada, começa a dar sorte nesse processo de ascensão do nazismo. Olha aí, em 1933, Hitler é convidado para o cargo de chanceler, começa a ter mais projeção dentro do governo. Em 1934, Hindenburgo morre e é através de um plebiscito, Hitler é através de um plebiscito, confirmado como Führer do Terceiro Reich, se torna o líder supremo então da Alemanha, levando à frente a expansão da Alemanha e levando a ocorrência aí da Segunda Guerra Mundial. O Primeiro Reich era no período do Sacro Império Romano-Germânico, durante a Idade Média. O Segundo Reich foi durante o governo do Otto von Bismarck, no período da unificação da Alemanha. E com Hitler nós temos aí o Terceiro Reich, só para vocês entenderem essa linha do tempo. Que era o Reich? Era o Império Alemão. A Alemanha se transforma novamente no Império, vai acabar com o Tratado de Versalhes, vai ganhar força no exército, na marinha, na aeronáutica, a indústria começa a voltar aos trilhos, aí começa a surgir o medo de que a Alemanha quisesse novamente dominar a Europa e vai acontecer a Segunda Guerra Mundial. Mas isso aí a gente vê em outro momento. Espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, volta o vídeo, procura que estamos aí para ajudá-los, tá bom? Valeu, até a próxima.